Você foi criado para algo maior. Essa afirmação, por mais simples que pareça, carrega um peso eterno. Em meio à correria da vida, aos desafios do dia a dia e às incertezas que nos cercam, muitas vezes esquecemos de uma verdade fundamental. Nossa existência não é fruto do acaso. Cada pessoa neste mundo foi moldada por um propósito divino, um chamado específico que ultrapassa os limites do tempo e da compreensão humana. Você não está aqui por engano. Não foi o acaso que determinou o lugar em que você nasceu, as experiências que viveu ou os dons que carrega dentro de si. Tudo isso faz parte de um plano superior, escrito com amor pelas mãos de Deus. O Senhor, em sua infinita sabedoria, não cria nada sem propósito. Desde os menores detalhes da natureza até os momentos mais silenciosos da vida, tudo tem uma razão de ser. Se os pássaros sabem onde construir seus ninhos e as estrelas conhecem seu lugar no céu, quanto mais você, obra-prima da criação divina, carrega dentro de si um propósito eterno. Existe algo único que só você pode realizar neste mundo. Há pessoas que só você poderá alcançar, palavras que só você poderá dizer, gestos que só você poderá oferecer. Você é parte de uma engrenagem celestial, escolhida desde antes do nascimento para cumprir um plano perfeito. No entanto, muitos vivem distantes dessa verdade. Crescemos em um mundo que constantemente tenta moldar nossa identidade, definir nosso valor por padrões passageiros e nos fazer esquecer de quem realmente somos. Somos bombardeados por ideias de sucesso baseadas em aparência, dinheiro e status, enquanto o verdadeiro propósito da vida vai sendo abafado pelo ruído exterior. Mas há um chamado interior que insiste em despertar. Uma voz suave, porém firme, que sussurra ao nosso coração: você foi feito para mais. Essa voz é a de Deus, que continuamente nos convida a olhar além da superfície e buscar aquilo que é eterno. Talvez você já tenha sentido esse chamado. Talvez, em algum momento da sua vida, algo dentro de você se inquietou, como se dissesse: isso não é tudo, existe algo mais. Essa inquietação não é sinal de fraqueza ou insatisfação vazia, mas sim o sussurro do Espírito Santo te chamando para dar o próximo passo. Deus não apenas tem um plano para a sua vida, Ele deseja caminhar com você nesse plano. Ele não te abandona no meio do caminho, não te entrega um destino sem direção. Pelo contrário, Ele vai à sua frente, abrindo caminhos, removendo obstáculos e fortalecendo suas pernas quando você pensa que não pode mais continuar. Esse próximo passo pode ser diferente para cada um. Para alguns, pode ser o início de uma vida de fé mais profunda. Para outros, pode ser deixar para trás hábitos antigos que impedem o crescimento espiritual. Pode ser perdoar alguém, restaurar relacionamentos, começar um ministério, dedicar mais tempo à oração ou simplesmente ouvir com mais atenção a voz de Deus. O importante é não permanecer parado. A estagnação espiritual é inimiga do propósito. Deus nos chama para um movimento constante, para uma jornada de transformação, onde a cada dia nos tornamos mais parecidos com Cristo. O inimigo, sabendo do poder do nosso propósito, tenta nos paralisar com medo, dúvida e distrações. Ele quer que acreditemos que não somos capazes, que erramos demais, que já é tarde demais. Mas essas são mentiras que precisam ser combatidas com a verdade da palavra de Deus. Pois está escrito que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Está escrito que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, os humildes para envergonhar os orgulhosos, os improváveis para manifestar sua glória. Portanto, não importa como você se vê, mas sim como Deus te vê. E Ele te vê como alguém capacitado, amado e chamado para algo grandioso. É hora de despertar. É hora de parar de adiar aquilo que Deus já colocou em seu coração.
Talvez você esteja esperando as condições perfeitas, o momento certo, o apoio das pessoas, a confirmação do mundo. Mas a fé não espera pela lógica. A fé age, a fé obedece, a fé acredita que mesmo sem ver o caminho completo, Deus vai revelar o próximo passo. Quando você decide confiar nele e se mover em direção ao seu propósito, portas se abrem, recursos surgem, pessoas certas aparecem. Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade e que se dispõem a viver aquilo que ele preparou. O seu propósito não precisa ser algo extraordinário aos olhos humanos. Muitas vezes, ele se manifesta nas coisas simples, uma palavra amiga, um gesto de amor, uma oração feita em silêncio, uma vida vivida com integridade. Aos olhos de Deus, não importa o tamanho da missão, mas a fidelidade com que ela é cumprida. Não é sobre fama ou reconhecimento, mas sobre ser obediente àquilo que o Senhor confiou a você. Lembre-se de que até Jesus, antes de iniciar seu ministério público, passou 30 anos vivendo uma vida comum, mas cheia de propósito. Ele sabia que cada etapa fazia parte do plano. Se você está respirando, é porque Deus ainda tem algo para fazer através de você. Ele não desperdiça vidas, nem permite que uma alma exista sem razão. Por mais que você tenha passado por dores, perdas ou fracassos, tudo pode ser redimido e transformado em testemunho. Os capítulos difíceis da sua história não são o fim, mas parte do processo que molda o seu caráter para o cumprimento do propósito. Cada lágrima derramada, cada oração feita no secreto, cada noite de angústia tem valor diante de Deus. Ele vê, ele escuta e ele age. Mesmo quando o silêncio parece longo demais, ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. Agora é o momento. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, mas agora, porque o chamado de Deus é urgente. Ele procura corações dispostos, não perfeitos. Ele procura homens e mulheres que digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Que tenham coragem de dar um passo de fé, mesmo que pareça pequeno. Pois é esse passo que ativa o mover do céu. É essa decisão que transforma destinos. É essa obediência que abre caminho para o cumprimento do plano eterno. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essas palavras ecoam através dos séculos como uma promessa viva para todos aqueles que se sentem perdidos, inseguros ou desmotivados. Deus não apenas criou cada ser humano com amor e intenção, mas também traçou um caminho específico para cada vida. O propósito divino não é algo vago ou abstrato. É um plano real, escrito com detalhes por aquele que conhece o fim desde o começo. Mas ainda que esse plano exista e esteja disponível para nós, muitas vezes somos paralisados por sentimentos que nos impedem de vivê-lo plenamente. O medo é um dos maiores inimigos do propósito. Ele se infiltra de maneira sutil, assumindo diversas formas. Medo do fracasso, medo do julgamento alheio, medo da rejeição, medo de não ser suficiente, medo de não conseguir sustentar a caminhada. É como uma sombra que obscurece a luz do chamado de Deus. Esse medo nos prende em zonas de conforto que, embora pareçam seguras, são prisões invisíveis que nos mantêm longe da realização plena que Deus deseja para nós. A dúvida, por sua vez, é a aliada do medo. Ela questiona o valor do que sentimos, desacredita os sonhos que carregamos e mina a confiança no que Deus já nos revelou. Quantas vezes deixamos de agir porque duvidamos se realmente fomos chamados, se realmente somos capazes, se realmente Deus está conosco? Esses sentimentos são comuns e humanos. Moisés, por exemplo, também sentiu medo. Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel, ele respondeu com insegurança, dizendo que não sabia falar bem e que não era a pessoa certa para aquela missão.
Elias, mesmo após grandes demonstrações do poder de Deus, fugiu com medo de Jezabel e pediu para morrer. Gideão se achava o menor de sua casa e vivia escondido quando foi chamado para ser um guerreiro. Até mesmo Jeremias, o profeta do versículo citado, resistiu ao chamado de Deus, dizendo que era apenas uma criança e que não sabia falar. Todos eles sentiram medo e dúvida, mas todos foram transformados quando confiaram na palavra do Senhor. A confiança em Deus é o antídoto contra o medo. Quando decidimos crer que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos os detalhes, uma paz sobrenatural começa a invadir o coração. A fé não elimina os desafios, mas nos fortalece para enfrentá-los. Confiar em Deus é como se lançar no escuro, sabendo que há um Pai que nos sustenta mesmo quando não vemos o chão. É abandonar o controle humano para permitir que o plano divino se manifeste em nós. Salmos 56:3 nos lembra: quando estiver com medo, confiarei em ti. Isso mostra que sentir medo não é pecado, mas permanecer nele, sem buscar refúgio em Deus, pode nos afastar do nosso destino. O caminho do propósito não é feito de certezas humanas, mas de passos de fé. E essa fé é alimentada na intimidade com Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais ouvimos sua voz, mais entendemos seus sinais, mais nos sentimos encorajados a seguir. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse versículo nos ensina que o segredo está em não depender da lógica ou das circunstâncias, mas sim da direção do Espírito Santo. Muitas vezes Deus nos chama para dar passos que não fazem sentido aos olhos naturais, mas que são essenciais para que seu plano se cumpra em nossa vida. Quando confiamos em Deus, Ele nos liberta das correntes invisíveis que nos prendem. Ele quebra as cadeias da insegurança, cura as feridas do passado, restaura a identidade e renova a esperança. Muitos caminham como se estivessem carregando fardos pesados demais, traumas, rejeições, culpa, comparações, medo de errar. Mas quando colocamos tudo isso diante do altar do Senhor, Ele nos alivia e nos prepara para viver o que é eterno. O próprio Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Esse descanso é mais do que alívio emocional. É a força renovada para continuar avançando rumo ao propósito. A libertação que vem pela confiança em Deus também nos liberta da necessidade de agradar os outros. Quantas vezes deixamos de seguir o que o Senhor nos ordenou por medo do que os outros vão pensar? O propósito de Deus em nossa vida não precisa de aprovação humana. Ele é soberano e quando Ele chama, ninguém pode impedir. Romanos 8:31 nos lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa verdade deve ser uma âncora em nossos corações. A opinião dos homens pode mudar, o apoio pode faltar, mas a fidelidade de Deus é constante. Ele nunca nos deixa sozinhos na missão que nos confiou. Além disso, confiar em Deus transforma a maneira como lidamos com os processos. Muitas vezes desejamos resultados imediatos, queremos ver tudo resolvido de uma vez. Mas o propósito divino é construído em etapas. Cada fase da vida, por mais difícil que pareça, está nos preparando para algo maior. Romanos 8:28 nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até os momentos de dor e silêncio fazem parte do plano. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. As lágrimas semeadas no secreto se transformarão em frutos visíveis no tempo certo. Por isso, é essencial cultivar a intimidade com Deus diariamente.
É na oração, na leitura da palavra, na adoração e no silêncio da alma que ouvimos com clareza a direção divina. À medida que essa comunhão se fortalece, a confiança cresce. Mesmo quando o caminho parecer difícil, mesmo quando as respostas não vierem imediatamente, mesmo quando o mundo parecer contrário, a voz de Deus será o farol que guia. Ele não prometeu facilidade, mas garantiu sua presença. E essa presença é tudo o que precisamos para vencer o medo, silenciar a dúvida e seguir firmes no caminho do propósito. Deus conhece cada detalhe da sua história. Ele sabe das quedas, das vezes que você pensou em desistir, dos momentos em que ninguém viu seu esforço. Mas Ele também conhece a força que Ele mesmo colocou dentro de você. Ele sabe o que você é capaz de fazer quando se entrega completamente à sua vontade. Não se trata de ter todas as respostas, mas de dar o primeiro passo, confiando que Ele revelará o próximo. Pois aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a promessa para quem decide viver pela fé e seguir o propósito que foi desenhado pelo Criador. Você não precisa ter todas as respostas agora. O que Deus espera de você neste momento não é uma visão completa do futuro, mas apenas a disposição de dar o primeiro passo. O propósito que Ele desenhou para a sua vida não depende das suas forças, mas da sua entrega. Quando você diz sim ao chamado de Deus, ainda que com medo ou incerteza, o céu se movimenta ao seu favor. Cada passo de fé que você dá é uma declaração espiritual de que você confia mais nas promessas de Deus do que nas circunstâncias ao seu redor. A caminhada pode ser longa e os desafios podem surgir, mas nenhuma jornada de propósito começa com todas as certezas, e sim com um coração disposto. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Ele exige coragem para sair do lugar confortável, fé para caminhar sem ver e determinação para não olhar para trás. Mas é nesse passo que tudo começa a mudar. É nele que Deus encontra espaço para agir. É ali, na decisão silenciosa e íntima, que a transformação se inicia. Não importa o tamanho do chamado que você sente no coração. O que importa é a sua resposta. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os que respondem. Você não precisa ser perfeito, não precisa ter uma fé inabalável, não precisa entender todos os caminhos. Você só precisa confiar e começar. Não espere que tudo esteja ideal. O momento certo, muitas vezes, é aquele em que o coração está inquieto, quando o Espírito Santo sopra no íntimo e você sente que é hora de mudar, de levantar, de avançar. Não ignore esse chamado interior. Ele é a voz do próprio Deus dizendo: eu estou com você. E se Ele está com você, quem poderá impedir? Deus não quer que você viva uma vida comum quando Ele te chamou para algo extraordinário. Há pessoas que serão tocadas por sua vida. Há histórias que só você poderá escrever. Há milagres que só acontecerão quando você der esse passo de fé. Feche seus olhos e abra o coração, pois agora é momento de oração. Que estas palavras sirvam como ponte entre sua alma e o céu, como clamor sincero que sobe como incenso diante de Deus. Se você deseja viver o propósito que Ele escreveu para você, ore com fé. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Eu reconheço que muitas vezes o medo tem falado mais alto, que a dúvida tem me impedido de caminhar e que o conformismo me deixou paralisado. Mas hoje, Pai, eu escolho confiar em Ti. Eu escolho acreditar que Tu tens um plano perfeito para a minha vida, que os Teus pensamentos são mais altos que os meus, e que os Teus caminhos são melhores do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Senhor, eu Te peço que fortaleças o meu coração. Dá-me coragem para sair do lugar onde estou e seguir rumo ao propósito que Tu tens para mim. Tira dos meus olhos toda venda espiritual, todo pensamento de derrota,
toda mentira do inimigo que tenta me convencer de que eu não sou capaz. Restaura em mim a fé, a esperança e a ousadia para caminhar segundo a tua vontade. Sei que não posso fazer isso sozinho, por isso te peço, caminha comigo, guia meus passos, dirige minhas escolhas, sustenta-me nos dias difíceis e celebra comigo cada pequena vitória. Ensina-me a ouvir tua voz e a obedecer mesmo quando não entendo. Que eu seja como Abraão, que saiu sem saber para onde ia, mas foi porque confiava em ti. Que eu seja como Davi, que mesmo pequeno enfrentou gigantes, pois sabia que não estava sozinho. Que eu seja como Maria, que disse sim ao teu plano, mesmo sem compreender totalmente. Espírito Santo, enche-me da tua presença. Queimar dentro de mim o desejo de viver os teus sonhos. Que eu não me conforme com menos do que o Senhor escreveu para a minha história. Que eu não desista no meio do caminho, mas que eu vá até o fim, até ver tua glória se manifestando através da minha vida. E que por onde eu passar, outros também sejam despertados para viverem o propósito que o Senhor tem para cada um. Pai amado, hoje eu te entrego meus medos, minhas falhas, minhas limitações. Eu não quero mais viver preso ao passado, à opinião dos outros ou às incertezas do amanhã. Quero viver por fé, caminhar com confiança e avançar com ousadia. Eu creio que tu estás comigo e isso é tudo o que eu preciso. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Que essa oração não seja apenas palavras lançadas ao vento, mas um compromisso profundo entre você e Deus. Que a partir de hoje, algo novo comece a florescer no seu interior. E que você nunca se esqueça, o primeiro passo pode mudar tudo. Deus está te chamando. Responda com fé. Se essa mensagem tocou o seu coração e despertou em você o desejo de viver algo novo com Deus, não saia sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui você faz parte de uma comunidade que busca mais do que respostas. Busca transformação de vida, propósito e intimidade com o Criador. Cada vídeo é um passo a mais nessa caminhada de fé. E você não está sozinho. Junte-se a nós, ative o sininho para não perder nada e venha viver o que Deus preparou para você. O seu lugar é aqui. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É por meio dela que os heróis das Escrituras caminharam mesmo em meio à escuridão, enfrentaram gigantes, atravessaram desertos e suportaram provas que pareciam insuportáveis. É essa mesma fé que Deus quer acender em seu coração neste momento. Uma fé que não depende do que você sente, mas do que você crê. Uma fé que não olha para as circunstâncias, mas para as promessas. Uma fé que se levanta quando tudo parece perdido, que continua mesmo quando não há sinais, que permanece mesmo quando o silêncio de Deus ecoa mais alto do que qualquer palavra humana. Ao longo deste texto, você pode refletir sobre o chamado divino, sobre o propósito que o Criador traçou para a sua vida antes mesmo do seu nascimento. Sim, você foi criado com um motivo, com uma missão específica, com uma história que só você pode viver. E mesmo que até agora você tenha se desviado, enfrentado medos, cedido à dúvida ou simplesmente se sentido paralisado pela vida, isso não anula o plano que Deus tem para você. O céu ainda está em movimento ao seu favor. Ainda há tempo, ainda há promessas que precisam se cumprir. A esperança é o combustível da alma. É ela que nos mantém de pé quando tudo parece estar desabando. É ela que nos faz acreditar que há algo maior esperando do outro lado da dor. E a esperança que vem de Deus não decepciona. Ela é viva, poderosa, restauradora. A palavra nos garante que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é uma esperança ilusória, baseada em desejos passageiros, mas uma esperança firme, ancorada na fidelidade de um Deus que não mente e que cumpre tudo o que promete.
Talvez você esteja se perguntando como caminhar com fé quando tudo em volta parece estar desmoronando. Como seguir em frente quando os recursos são poucos, quando o apoio é escasso, quando o coração está cansado. A resposta está na dependência de Deus. Ele não espera que você tenha tudo resolvido. Ele espera que você se entregue, que você confie, que você coloque sua vida, com todas as suas imperfeições, nas mãos dele. Porque é aí que a fé floresce. É nesse terreno quebrado que o milagre começa. Lembre-se de que Deus não trabalha com perfeições humanas, mas com corações rendidos. Não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes pensou em desistir, quantas feridas carrega na alma. O que importa é o que você decide fazer agora. Se hoje você decidir dar um passo em direção ao Senhor, Ele correrá ao seu encontro. Ele enxugará suas lágrimas, restaurará suas forças e renovará seus sonhos. A vida de fé não é um caminho sem obstáculos, mas é um caminho com direção. É saber que mesmo em meio à dor, há um propósito maior sendo construído. É entender que mesmo quando as portas se fecham, Deus continua sendo bom. É aprender a descansar mesmo na tempestade, porque sabemos quem está no controle do barco. A esperança que vem do alto também nos ensina a esperar com paciência. Em um mundo acelerado, onde tudo é imediato, Deus trabalha em processos. Ele nos forma no secreto, nos molda na espera, nos fortalece na adversidade. Não despreze o tempo da preparação. Ele é necessário. O ouro não reluz antes de passar pelo fogo. O vaso não toma forma antes de ser pressionado. A árvore não dá frutos antes de ser podada. Assim também é com você. Se hoje você se encontra em um momento de silêncio, de dor ou de incerteza, saiba que Deus não está indiferente. Ele está agindo, Ele está olhando para você. Ele está cuidando de cada detalhe. Ele conhece o seu coração, escuta suas orações, vê as batalhas que ninguém mais vê. E no tempo certo, Ele agirá. A fé e a esperança caminham juntas. Uma fortalece a outra, e ambas apontam para a certeza de que Deus está escrevendo uma nova história. Ainda que as páginas anteriores tenham sido marcadas por erros, fracassos ou sofrimento, Ele é o autor que tem poder para virar a página e começar um novo capítulo. Não se conforme com uma vida sem propósito. Você não nasceu para apenas sobreviver. Você nasceu para viver o sobrenatural de Deus, para ser luz em meio às trevas, para carregar uma mensagem de vida onde há morte, para ser resposta onde há perguntas. Essa jornada não será fácil, mas ela será gloriosa. E você não estará sozinho. Deus caminhará com você. Ele será seu guia, sua força, seu consolo, seu sustento. E à medida que você confiar, Ele te mostrará coisas maiores do que você jamais imaginou. Levante-se com fé. Encha o coração de esperança. Declare sobre si mesmo as promessas que Deus já liberou. Não aceite menos do que aquilo que o Senhor sonhou para você. Existe uma vida abundante esperando ser vivida, mas ela só começa quando você decide confiar. Se essa mensagem falou com você, se algo dentro do seu coração foi tocado, não deixe isso passar em branco. Essa é a hora de reagir, de se posicionar, de dar o primeiro passo rumo à transformação. E se você quer continuar recebendo conteúdos que alimentam sua fé, fortalecem sua caminhada com Deus e te ajudam a viver seu propósito, então curta este vídeo e se inscreva agora mesmo no canal Mente Conectada 69. Aqui você não está sozinho. Aqui você faz parte de uma família que crê, espera e caminha junto com Deus. Vamos seguir firmes um passo de cada vez, confiando que o melhor ainda está por vir. Que Deus te abençoe.